O dia em Nova York tinha começado daquele jeito típico de fim de outono. O céu, baixo e pesado, parecia brincar de esconder o sol, e o ar úmido grudava na pele. Anna, uma jovem de pouco mais de 20 anos, caminhava pelo Brooklyn apressada, segurando firme uma sacolinha de papel amassada. Dentro, um pãozinho simples, um pedaço de queijo e uma maçã, seu café da manhã de quase todo dia. O uniforme, limpo, mas já bastante gasto, denunciava que ela estava indo para o turno de limpeza em um dos hotéis tradicionais de Manhattan. O par de luvas velhas que carregava era quase uma extensão das mãos, companheiras de tantas manhãs. Com um olho no relógio, Anna apertou o passo pela calçada molhada, desviando de poças e torcendo para não atrasar de novo. De repente, um SUV branco, desses modelos novíssimos que parecem brilhar até no tempo ruim, passou em disparada. Num segundo, uma poça enorme virou uma onda de lama, respingando nela dos pés à cabeça. A janela se abriu, e uma garota loira e toda arrumada apareceu. Clara, conhecida tanto pela fama quanto pela arrogância, soltou uma gargalhada alta e gritou um insulto antes de pisar no acelerador e sumir entre os táxis. Anna ficou parada. A lama escorria pelo uniforme e os sapatos quase se desfaziam, mas ela respirou fundo. Sentiu a vergonha e a raiva, mas se obrigou a não chorar, determinada a não deixar aquilo estragar mais um começo de dia. Do outro lado da rua movimentada, dentro de um sedã preto com vidros quase totalmente fechados, estava Marcos. Ele era conhecido entre poucos como um empresário de sucesso no ramo hoteleiro, mas quem realmente o conhecia sabia que era discreto e raramente aparecia em eventos sociais. Seus olhos atentos não perdiam um detalhe sequer. E naquela manhã, enquanto aguardava o motorista resolver um problema no trânsito, foi impossível ignorar o que aconteceu com Anna. Ele viu Clara rindo enquanto acelerava, deixando para trás não só lama, mas também um rastro de desrespeito que contrariava tudo o que ele valorizava na vida. Marcos franziu a testa, sentindo-se incomodado com a indiferença da garota, e principalmente com a expressão resignada da jovem atingida. Pegou o celular e, com calma, pediu ao assistente do hotel que investigasse quem era a funcionária, em que setor ela trabalhava e se precisava de algum suporte. Não se tratava de curiosidade, mas de uma convicção pessoal. Não era certo deixar que injustiças do cotidiano passassem batidas ou fossem ignoradas. Enquanto Anna cruzava a avenida em direção ao metrô, ainda tentando esconder as manchas de lama na roupa, ela não tinha ideia de que naquele instante sua história estava prestes a tomar um novo rumo, graças ao olhar atento e decidido de quem acreditava em mudar destinos silenciosamente. Ao entrar no saguão do Hotel Astoria, Anna sentiu todos os olhares recaírem sobre ela. O piso ainda brilhava da limpeza da madrugada, mas o contraste com seu uniforme manchado era impossível de ignorar. O supervisor Henrique, sempre de terno impecável e expressão séria, se aproximou com passos apressados. Sem dar espaço para qualquer justificativa, ele apontou o relógio no pulso e soltou, num tom duro, que atrasos não eram tolerados e que aquele estado de desleixo não era aceitável numa equipe de alto padrão. Anna tentou explicar que algo aconteceu no caminho, mas Henrique virou as costas antes mesmo de ouvir suas palavras. No ambiente, o clima era pesado. Os colegas de equipe, acostumados com o jeito rígido de Henrique, lançaram a Anna olhares rápidos, misto de pena e impotência. Ninguém se atreveu a se aproximar ou dizer uma palavra de conforto. Anna, então, respirou fundo, recolheu forças onde já quase não havia, foi até o vestiário, trocou de roupa rapidamente e prendeu o cabelo num rabo de cavalo simples. Sabia que precisava manter-se firme. Enquanto passava o pano nos corredores,
Longos e reluzentes, pensava na irmã caçula, Sofia, que estava terminando o ensino médio e sonhava em estudar medicina. Cada metro limpo era, para Ana, como garantir mais uma semana de comida e aluguel, um compromisso silencioso de nunca parar, mesmo quando tudo parecia pesado demais. Enquanto descia o elevador panorâmico, Marcos mantinha nas mãos um envelope. Pardo, acabado de receber do seu assistente Lucas, no escritório envidraçado, no 30º andar de um prédio na Times Square, ele abriu cuidadosamente o dossiê sobre Ana. Lia as páginas enquanto a cidade corria lá fora. Descobriu que Ana morava em Queens, dividindo um pequeno apartamento com a irmã, Sofia, de apenas 17 anos. Após a morte da mãe, uns anos atrás, Ana passou a se desdobrar em 2 empregos. De manhã, no Hotel Astoria, e à noite, entregando refeições em uma bicicleta que já tinha visto dias melhores. Os salários mal eram suficientes para cobrir aluguel, contas e o remédio da irmã. No meio dos documentos, uma foto simples o tocou. Ana, ainda com uniforme de limpeza, sorria, abraçada à irmã mais nova, aquele sorriso, cansado mas sincero, que dizia muito sobre quem ela era. Marcos olhou pela janela por alguns minutos, revendo mentalmente o que tinha lido, sentindo um misto de admiração e compaixão. Ele, que crescera em um bairro pobre do Bronx antes de se tornar dono de vários hotéis, nunca se esqueceu das dificuldades vividas ao lado da mãe. Em vez de tomar uma decisão precipitada, resolveu esperar. Queria entender melhor como Ana encarava o dia a dia. Percebeu que, dessa vez, algo era diferente. Talvez fosse hora de agir com o coração, e não apenas com a razão. No início daquela manhã, Clara já estava acordada em seu apartamento moderno, que ficava em um dos prédios mais altos de Manhattan. Ela tinha uma rotina própria, cheia de cuidados com a pele. Maquiagem impecável e o celular sempre em mãos para registrar e postar tudo nos stories. O celular vibrava com mensagens e notificações, mas Clara mal dava atenção. Só importava como ela ia parecer diante dos milhares de seguidores e nas reuniões de negócios do dia. Para ela, o importante era estar no topo. Não tinha tempo para se preocupar com quem estava ao redor ou para refletir sobre o que acontecera na rua horas antes. Sempre acreditou que o mundo era para quem sabia jogar duro e que quem não conquistasse por si só devia se conformar em ser espectador. Enquanto Clara desfilava entre roupas caras e sessões de fotos improvisadas, Ana se engajava em mais um longo turno no mesmo hotel, agora cuidando do 3º andar, onde raramente recebia um sorriso em troca. Mesmo cansada da noite anterior, continuava limpando cada detalhe dos corredores e quartos, como se a perfeição pudesse garantir um futuro melhor para ela e para Sofia. No intervalo, sentava-se num canto perto da lavanderia, com um sanduíche simples nas mãos trêmulas, olhando os outros funcionários conversarem. O silêncio pesava, mas ela mastigava com calma, tentando se lembrar de que, apesar de tudo, precisava seguir adiante. No meio do dia, o movimento no saguão do Hotel Astoria crescia, com hóspedes entrando e saindo, cada um com pressa ou perdido em seus próprios assuntos. Marcos, agora vestido de forma casual, passou quase despercebido enquanto caminhava pelos corredores. Ele sentou-se em um dos sofás próximos à recepção, fingindo ler um jornal enquanto seus olhos procuravam Ana entre as funcionárias. Com atenção, percebeu como ela dobrava lençóis milimetricamente, recolhia copos esquecidos nos corredores e parava por um segundo para explicar o caminho do elevador para um casal de turistas. Era tudo feito no automático, mas cada pequeno gesto era carregado de gentileza e dignidade. Marcos se pegou lembrando dos dias em que sua mãe fazia exatamente o mesmo tipo de trabalho,
também ignorada pela maioria, mas sempre preocupada em deixar tudo perfeito. Ana, mesmo depois do que tinha passado de manhã, mantinha o tom educado, o sorriso discreto e uma postura que, aos olhos de quem reparasse, era de alguém que carregava o mundo sem demonstrar cansaço. Sem se aproximar demais, Marcos se levantou e saiu devagar, sentindo aquela velha vontade de interferir na vida de alguém que, aos poucos, ganhava significado para ele. Mal sabia Ana, durante seu dia silencioso, que pequenas engrenagens já giravam pelos cantos do hotel, rodando na direção de algo que mudaria completamente o rumo da sua história. O início do expediente parecia igual aos outros para Ana. Os corredores do Hotel Astoria estavam tão silenciosos quanto sempre, e o cheiro de café velho preenchia o vestiário. Quando abriu a portinha do seu armário, no entanto, se deparou com algo que fugia totalmente ao padrão. Um par de luvas novinho, um sanduíche ainda quente, cuidadosamente embalado e um bilhete escrito à mão. A mensagem era curta, mas tocou. Fundo. Admiro sua força. O mundo precisa de gente como você. Ana olhou de um lado para o outro, tentando identificar se alguém tinha visto sua surpresa, mas cada funcionária parecia ocupada demais com a rotina para sequer notar. Ela segurou o bilhete por mais alguns segundos, sentindo uma onda de emoção diferente daquela que a acompanhava nos últimos meses. Era como se, de repente, alguém enxergasse o esforço que ela fazia todos os dias, sem esperar nada em troca. Sem saber quem tinha deixado o presente, Ana vestiu as luvas novas e, pela primeira vez em muito tempo, limpou corredores inteiros com um sorriso verdadeiro no rosto. Do escritório, Marcos assistia tudo pelas imagens das câmeras de segurança, satisfeito com o resultado do pequeno gesto. Para ele, aquele era só o começo. Pensava que acreditar em alguém e lhe dar uma chance podia transformar completamente o rumo das coisas, desde que a esperança fosse alimentada aos poucos, sem pressa, mas com sinceridade. Enquanto Ana começava seu turno, sentindo uma energia renovada, a vida seguia de maneira totalmente oposta no centro de Manhattan. Clara, acostumada a ser o centro das atenções, estava no estúdio de um famoso programa de entrevistas daquela manhã. Ela desfilava seu sorriso impecável, mostrava uma bolsa caríssima recém-lançada e ouvia elogios da apresentadora sobre seu estilo e sucesso. Do lado de fora, flashes de câmeras, fãs à espera de uma foto e agentes apressados criando caminho para ela. Mas assim que as luzes se apagavam e o último bloco do programa chegava ao fim, Clara mudava de tom. Sua frustração tomava conta e ela descontava até nos pequenos detalhes. Reclamava do café frio, gritava com os assistentes por um arranjo de flores torto e ameaçava demitir quem não entregasse tudo exatamente como ela queria. Por dentro, aquele universo brilhante era feito de tensão e cobrança, muito mais do que de felicidade real. Na outra ponta da cidade, Marcos concluía que era hora de dar um passo adiante. Ligou para Roberto, gerente regional do Hotel Astoria, e foi direto ao ponto. Queria que Ana fosse considerada para a vaga de supervisora que todos achavam que ficaria com alguém mais experiente. Roberto ficou visivelmente desconcertado, mas Marcos foi firme. Disse apenas que às vezes é preciso acreditar em pessoas que nunca tiveram a chance de provar seu valor. Ana nem imaginava, mas seu esforço começaria a ser reconhecido de um jeito que ela nunca esperou. Quando o relógio marcou 6 da tarde, Ana pensou que seria só mais um fim de turno como qualquer outro. Mas assim que guardava os utensílios, no depósito, recebeu o chamado do supervisor. Ele parecia sério, mas diferente do costume. Convidou Ana a sentar e, após um leve suspense, explicou que ela seria transferida para o setor VIP do Hotel Astoria a partir da próxima semana. O novo cargo vinha com um salário melhor, horários menos exaustivos e, principalmente, reconhecimento.
Ana ficou muda, olhando para o supervisor, sem saber de onde tinha surgido aquela oportunidade. Aceitou, sem questionar muito, mas agradeceu de coração. Tudo ainda parecia um sonho meio confuso. A notícia correu entre as funcionárias com rapidez. Algumas colegas logo começaram a cochichar pelos corredores, insinuando que Ana devia ter alguma ajuda escondida ou conhecido alguém importante. Os olhares desconfiados pesaram, tornando o clima mais frio. Mesmo assim, Ana procurou sua amiga Lúcia, com quem sempre podia contar. Contou da novidade, ainda emocionada, e antes mesmo que lágrimas caíssem, Lúcia a abraçou forte, dizendo que ela sempre mereceu isso. Foi só nesse momento, sentindo o abraço apertado, que Ana percebeu que, finalmente, uma mudança de verdade podia acontecer na sua vida. Os dias seguintes foram diferentes para Ana. Agora, ela circulava pelos corredores do setor VIP do Hotel Astoria, onde tudo era ainda mais exigente, mas também mais respeitoso. Ana se dedicava como sempre, atendendo os hóspedes importantes com a mesma gentileza de antes, sem se deixar contagiar pelo luxo ou pelo descaso de quem não lhe dirigia sequer um olhar. Ela percebeu que bastava um sorriso sincero ou uma ajuda, discreta para mudar o clima de um ambiente inteiro, mesmo que nem todos percebessem seu esforço ali. Entre uma tarefa e outra, Ana ainda sentia o peso das fofocas dos antigos colegas, mas no fundo sabia que só o tempo mostraria quem ela realmente era. Enquanto isso, Marcos intensificava suas visitas ao hotel, sempre se misturando aos hóspedes, com roupas simples, evitando chamar atenção. Ele observava Ana à distância, tomando nota da dedicação dela em cada detalhe, das conversas gentis com os hóspedes e do profissionalismo constante. Sentia orgulho em ter apostado nela. No centro da cidade, Clara continuava sua rotina glamurosa. Mas tudo mudou numa tarde, quando abriu a bolsa nova e encontrou um envelope sem remetente. Dentro havia uma foto do dia que tentou humilhar Ana na lama e um bilhete. A verdade sempre volta. Clara ficou paralisada, um frio subiu pela espinha. Pela primeira vez, sentiu medo e culpa, como se a fachada perfeita pudesse ruir a qualquer momento. No início da manhã, Ana fez sua rotina de sempre, trocou o uniforme, pegou a chave de serviço e foi até o armário guardar a mochila. Ao abrir a porta, encontrou um papel dobrado entre as roupas. Não era um presente dessa vez, só algumas linhas simples escritas à mão, dizendo: seu esforço faz diferença, não desanime, continue assim. Ela segurou o papel, sentindo o calor das palavras, e por um momento fechou os olhos, como se tentasse memorizar a sensação de ser reconhecida, mesmo que por um desconhecido. Ana olhou em volta, mas ninguém ali parecia interessado nela. Ainda assim, ficou leve o resto do dia, sentindo que, por mais estranho que fosse, havia alguém de olho nas pequenas vitórias que conquistava, e isso a fazia querer tentar ainda mais. Com o passar dos dias, pequenas conversas elogiando seu jeito e comprometimento começaram a circular entre os funcionários do setor VIP. Colegas mais antigos que no início duvidavam, começaram a observar Ana com respeito contido. Outros nutriam inveja, criando novas teorias sobre seu sucesso repentino. Ana não se deixava abalar nem pelo carinho, nem pela hostilidade. Se esforçava em manter o foco, porque, no fundo, sabia que as oportunidades são raras, e ela não queria perder a única que realmente parecia ser dela. Com o passar das semanas, Ana foi se integrando à nova rotina no setor VIP do Hotel Astoria. Era um ambiente totalmente diferente, com móveis elegantes, flores frescas em cada canto, hóspedes acostumados ao melhor conforto de Nova York e um padrão de atendimento elevado. Ana se movia com discrição, tentando não chamar tanta atenção, mas o capricho em tudo o que fazia acabava destoando. Ninguém conseguia ignorar sua presença ali,
Sempre sorridente, ela atendia cada pedido no tempo certo. Lembrava o nome dos hóspedes e até das manias mais simples, como o jeito que um gostava do café ou a arrumação preferida de outro. Certa manhã, enquanto limpava discretamente um corredor, notou um homem acompanhado de poucos seguranças, usando um chapéu grande e óculos escuros, caminhando como quem não quer ser notado. Era Marcos, vindo mais uma vez verificar de perto o trabalho de Ana. Fingindo ser apenas mais um hóspede exigente, ele pediu informações sobre um restaurante próximo ao hotel. Ana respondeu sem titubear, falando com gentileza. No breve diálogo, Marcos percebeu como ela era honesta e pouco interessada no luxo ao seu redor. Sentiu que, para Ana, a grande conquista era poder viver com dignidade. Ao se despedir, Marcos deixou o local ainda mais certo de que sua aposta nela não tinha sido em vão. Do outro lado da cidade, Clara já não conseguia esconder o peso dos últimos acontecimentos. Cada vez mais aflita com os boatos e comentários, nas redes sociais procurou refúgio na casa do pai, seu confidente desde a infância. Sentou-se no sofá ao lado de Antônio, respirou fundo e desabafou sobre a pressão dos olhares e dos rumores crescentes envolvendo seu nome, principalmente depois do velho incidente que alguém tinha trazido de volta através daquele estranho envelope. Antônio ouviu com calma, mas desta vez decidiu não aliviar. Olhou firme para a filha e disse que em certos momentos a vida só devolve aquilo que plantamos. Você pensa mesmo que pode controlar tudo e todos, mas as pessoas não esquecem. Como são tratadas, concluiu. Clara, surpresa com a sinceridade do pai, ficou em silêncio por um longo tempo. Era a primeira vez que se via forçada, de verdade, a encarar as consequências das próprias escolhas. Já no Hotel Astoria, Ana terminava mais um turno cansativo quando notou um pequeno buquê de margaridas no seu armário, sem cartão. O gesto simples fez com que o dia dela ganhasse outro sentido. Mais uma vez, sentiu que havia quem enxergasse nela algo além do uniforme e das funções diárias, e aquilo aqueceu seu coração de um jeito que nenhuma promoção conseguira até então. Aos poucos, o sucesso de Ana no setor VIP começou a incomodar Júlia, uma funcionária que já trabalhava no Hotel Astoria há mais de 20 anos. Para muitos, Júlia era conhecida por seu jeito rígido e principalmente por não gostar de ver ninguém se destacar muito rápido. Quando Ana começou a receber pequenos elogios e olhares de aprovação, Júlia logo passou a comentar pelos corredores que aquilo não era tão merecido assim. As fofocas cresciam nas pausas para o café e, com o passar dos dias, o clima ficou pesado. Ana sentia os olhares atravessados quando entrava na sala de funcionários. Já não era só desconfiança, mas um isolamento silencioso que machucava. Tentava focar no trabalho, dando conta de cada detalhe para não escorregar, porém a solidão era maior a cada turno. Foi então que, num desses dias difíceis, Júlia tomou uma atitude ainda pior. Sem que ninguém visse, trocou o líquido de limpeza que Ana usava por um produto altamente escorregadio, daqueles que nem deviam estar em uso. Na manhã seguinte, um hóspede escorregou e caiu no corredor, criando um tumulto imediato. Os superiores chamaram Ana ao escritório e a advertiram sem escutar suas explicações. Ela tentou se defender, mas quase todos desconfiaram mais ainda. Só Marcos, entre todos ali, olhou nos olhos dela e percebeu que havia algo estranho naquela história, decidindo que iria investigar por conta própria. Assim que Ana saiu do escritório cabisbaixa, sentindo o peso da injustiça, foi surpreendida por Marcos. Ele, percebendo que algo não batia naquela acusação, foi direto ao gerente e pediu a revisão das imagens das câmeras de segurança dos corredores. O gerente, inicialmente relutante, concordou. Horas depois, as imagens deixaram tudo claro.
Júlia aparecia trocando os produtos do carrinho de limpeza de Ana. Ao se deparar com a prova, o gerente chamou Ana novamente, desta vez para pedir desculpas não só pela acusação, mas também pelo tratamento frio dos colegas. Ela ouviu silenciosamente, agradeceu e deixou a sala com certo alívio, mas ao mesmo tempo sabia que aquela situação poderia se repetir a qualquer momento. Sentiu na pele que, mesmo provando sua inocência, sempre existiria um olhar de desconfiança por ser nova demais ou diferente. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Clara enfrentava sua própria tormenta. Depois que a foto dela empurrando Ana na lama começou a circular nas redes sociais, comentários negativos surgiram rapidamente e sua reputação foi abalada. Irritada, Clara culpava Ana pelo vexame, ignorando o fato de que o puxão de consciência que sentia era um sinal de que algo estava mudando por dentro, mesmo que ainda lutasse contra isso. Com o resultado da investigação, o clima no hotel Astoria mudou completamente. Aos poucos, os funcionários começaram a enxergar Ana de outra forma. Agora, cumprimentavam-na com mais respeito no corredor, e até mesmo os mais antigos passaram a pedir sua opinião sobre alguns detalhes do serviço. Júlia, sem alternativa, foi suspensa por tempo indeterminado e preferiu não encarar ninguém ao sair. Ana, por sua vez, sentiu o peso do ocorrido, mas optou por não alimentar mágoas. Sabia que naquele lugar o melhor era seguir em frente e segurar firme nas oportunidades que apareciam. Com um sorriso tímido, manteve distância de quem havia lhe feito mal, mas sem perder a leveza com quem ainda queria aprender mais com ela. Foi nesse cenário de mudanças que Marcos tomou uma atitude inesperada. Um dia, ao término do expediente, abordou Ana diretamente na recepção. Tinha outra postura, mais aberta, e pediu alguns minutos para conversar. Revelou então que, além de hóspede frequente, era o verdadeiro dono do Hotel Astoria. Disse que vinha acompanhando de perto o trabalho dos funcionários e que a coragem e honestidade de Ana chamaram sua atenção desde o primeiro dia. São pessoas como você que mudam um ambiente inteiro, comentou, deixando claro que enxergava nela um futuro promissor. Ana ouviu surpresa, emocionada, finalmente acreditando que seu esforço não tinha passado despercebido. Ana ficou paralisada por alguns segundos depois que Marcos terminou de falar. Ela nunca imaginou que aquele homem, sempre discreto, fosse o verdadeiro dono do Hotel Astoria. Sentia um misto de medo e alegria, sem saber exatamente o que dizer. Antes que conseguisse organizar as ideias, Marcos fez questão de deixar claro que não esperava nenhuma atitude especial da parte dela, nem gratidão exagerada. Disse com simplicidade que só queria que ela soubesse o quanto era enxergada, mesmo tendo passado por situações difíceis ali dentro. Ana se despediu naquela noite com um brilho novo no olhar, sentindo algo diferente, como se um peso fosse tirado de seus ombros. Não era apenas o alívio da injustiça desfeita, mas a esperança real de que seu esforço poderia, sim, abrir portas para um futuro melhor. Já na manhã seguinte, enquanto arrumava um dos salões, Ana foi surpreendida pela chegada de Clara. Ela se aproximou com um sorriso irônico, lançando aqueles recados tortos, como quem tenta intimidar. Comentou em voz baixa que esse tipo de reconhecimento era passageiro e que Marcos provavelmente logo perderia o interesse. Ana respirou fundo, sem perder o controle. Respondeu de maneira calma, mas firme, deixando claro que não queria piedade, nem favores. O que buscava era respeito, apenas isso. A conversa terminou ali e Ana percebeu que agora sabia se defender. Mais tarde, no fim do expediente, Ana aproveitou uma pausa rápida no Jardim dos Fundos quando foi surpreendida por Marcos. Mais uma vez,
Ele se aproximou, sorrindo de leve, e sem rodeios, entregou-lhe um envelope branco. Confusa, Ana abriu o envelope e logo percebeu do que se tratava. Lá estava uma carta oficial oferecendo uma bolsa de estudos integral em gestão hoteleira, além da possibilidade de continuar trabalhando meio período ali mesmo no Hotel Astoria. Ana ficou tão emocionada que as palavras quase não saíam, mas ainda perguntou, baixinho, por que ele tinha escolhido justamente ela entre tantos outros. Marcos, com aquele jeito tranquilo, explicou que a decisão era exatamente por ela nunca ter pedido nada. Ele completou dizendo que Ana jamais buscou soluções fáceis, nem tentou se beneficiar de situações delicadas, e que, pelo cuidado e dedicação, merecia tudo aquilo e mais um pouco. Enquanto recebia a notícia, Clara assistia à cena de longe, encostada na parede perto da entrada de serviço. Em silêncio, sentiu o peso das próprias escolhas. Aquele momento de gentileza mostrava que, por mais que tivesse tentado ofuscar a caminhada de Ana, não conseguiu apagar o brilho que nascia ali. Sem querer, ela percebia que aquela história de lama, no fundo, marcou o começo de uma mudança que ia atingir todos, inclusive a si mesma. O burburinho pela notícia da bolsa não demorou a tomar conta do hotel. No dia seguinte, logo pela manhã, todos os funcionários foram chamados para uma reunião especial no salão principal. Dona Graça, a gerente, fez um breve discurso e em seguida convidou Ana até a frente. Só de subir ali, ela já sentiu a garganta apertar. O mais surpreendente foi ver rostos conhecidos, gente que antes mal lhe dava bom dia, agora batendo palmas de verdade, com aquele sorriso de quem reconhece o esforço. Até mesmo o pessoal da cozinha, que sempre foi mais reservado, entrou no coro de aplausos. Ana pegou o microfone, ainda trêmula, e agradeceu a todos. Disse que nem por um segundo pensou em desistir, mesmo nos dias em que se sentia invisível naquele salão, enorme, muitas vezes sozinha entre fregueses apressados e colegas fechados. Deixou claro que cada pequeno passo havia valido a pena. Enquanto isso, numa casa grande no bairro dos Jardins, Clara sentia na pele o outro lado da história. Depois de tanto empurrar responsabilidades, dessa vez foi o pai dela que decidiu agir. Ele comunicou que ela estaria afastada dos negócios da família e, por tempo indefinido, ficaria sem acesso aos privilégios que sempre teve. Pela primeira vez, Clara se viu sozinha, sem ninguém para esconder suas falhas. Olhou o próprio reflexo no espelho e percebeu que teria que aprender sem atalhos, o que significa realmente respeitar as pessoas à sua volta. Alguns dias depois, daquela homenagem marcante no hotel, Marcos convidou Ana para um jantar fora do ambiente de trabalho. Não era nada grandioso, apenas uma mesa reservada em um restaurante acolhedor, ali mesmo no bairro de Copacabana, longe do movimento do hotel e dos olhares curiosos. O clima da noite era leve e logo começaram a trocar histórias da vida. Ana contou sobre sua infância em São Gonçalo, sobre a mãe que sempre insistiu para ela não abaixar a cabeça diante das dificuldades, e Marcos confidenciou os tropeços do próprio caminho até se tornar dono de um lugar tão disputado. No meio das risadas, ele falou como a força silenciosa dela havia mexido com ele, mostrando que liderança e coragem não precisam de grandes discursos para transformar um ambiente. Ana, ouvindo tudo aquilo, finalmente acreditou que era digna de ser feliz ali, daquele jeito simples. Quando chegou o aniversário do Hotel Astoria, o salão estava enfeitado e havia uma energia diferente pairando no ar. Ana entrou usando um vestido discreto, mas exibia uma confiança nova. Na frente de todos, foi mais uma vez homenageada, dessa vez sem gaguejar ao agradecer. Ao final, caminhou até a rua principal, voltou ao lugar onde havia sido humilhada e, de pés descalços,
Seguiu de cabeça erguida ao lado de Marcos. Ali, juntos, mostraram que até a lama pode virar jardim e inspiração para quem acredita.